Oi, amados. Continuando a nossa jornada. Nós estamos vindo do 7. O 7 nos apresentou o princípio divino da carruagem, nessa etapa do nosso caminho. A carruagem ela vai representar, como eu disse, o movimento de forma horizontal pela vida. Você segue a sua vida, você observa até que ponto você está escolhendo, ou você está sendo escolhido, ou você está sendo levado. Tudo isso vai ensinando ao ego a tomar as rédeas da vida aos poucos. Uma forma de entender os arcanos maiores é observá-los como espirais escalonáveis. O que eu quero dizer? Tudo começa de uma forma mais simples na nossa vida. Então, você tomar as rédeas da sua vida inicialmente é você tomar uma decisão e seguir aquele caminho. Porém, com o passar do tempo, as nossas decisões vão se tornando cada vez maiores. A gente escolhe, a gente precisa sustentar aquelas escolhas para o nosso movimento continuar. E isso serve para todos os arcanos. Então, a ética do Hierofante, por exemplo, ela começa de uma forma inicial e ela vai se tornando cada vez mais aguda e mais alinhada no desenvolvimento do ego. Então, o 7 nos traz o movimento da vida de forma horizontal, onde você vai se fortalecendo. O ego vai se fortalecendo. A gente precisa também dos atritos para o fortalecimento. E esses atritos, muitas vezes, eles serão vistos para o desenvolvimento psicológico e espiritual como movimentos, escolhas, direções que aparentemente vão contra o que a alma quer do ego. E isso funciona assim porque o ego precisa se posicionar diante das possibilidades. Se tudo é possível até certo ponto, o que realmente é praticável na nossa vida? A gente vai escolhendo, dirigindo a nossa vida numa direção porque não dá para poder fazer tudo. Uma pessoa escolhe uma profissão, por exemplo, ela não necessariamente vai escolher outra ao mesmo tempo. Então ela precisa sustentar aquela escolha, sustentar com firmeza, sustentar as rédeas da vida. Não necessariamente tudo sairá como planejado, porque assim a vida é, mas as rédeas da vida vão sendo tomadas para as nossas mãos. Então, nós seguimos adiante e encontramos o número 8. No número 8 nós vamos encontrar a potência. O que seria potência? Uma forma de entender a potência também seria entendê-la como o poder. Veja só. O que seria o poder? O que seria essa potência? Como nós estamos estudando a jornada espiritual do ego, a gente também vai se deparar com a potência, com o poder. É necessário. Isso não pode ser negado. Então, diante do autoconhecimento, do reconhecimento do inconsciente, da função mãe, da função pai, da ética, do eros, do movimento pela vida, das rédeas tomadas pela vida, a gente também se depara com a potência, o poder. Esse poder pode ser compreendido inicialmente com o poder espiritual que o ego pode alcançar. Quando a gente fala do poder, geralmente a gente pensa em questões mais mundanas, que também são válidas, como o dinheiro, a fama, o conhecimento, mas aqui o 8 vai representar o poder espiritual. E esse poder espiritual, essa potência, é traduzida pelo tarô como a força. Para a gente poder aprofundar no arcano da força, a gente precisa trazer um termo extremamente necessário aqui. Nós vamos estudar no arcano da força o instinto. O que é o instinto, para que ele serve e o que ele tem a ver com poder e potência. O que ele tem a ver com a força. Quando a gente é criança, lá na primeira construção do ego, a criança ela é extremamente conectada ao instinto. Então, se ela quer comer, ela chora. Se ela precisa fazer as necessidades, ali mesmo ela faz. Se ela quer brincar, ela vai brincar. Se ela quer que o pai ou a mãe dê atenção, ela vai chamar a atenção da mãe e do pai até que eles a atendam. Então, a criança ela é extremamente conectada ao instinto, ela é livre. O instinto ele representa a liberdade primária da nossa vida. E ali encontra-se a maior potência. Vamos entender melhor. O instinto ele carrega uma forma mais pura do ser humano.
Porém, no desenvolvimento do ego, trazendo ainda a criança, diante de toda essa instintividade da criança, ela vai sendo de alguma forma educada moralmente. Isso faz parte do desenvolvimento do ego, isso faz parte do desenvolvimento e da educação da criança. Então ela entende que se ela quer fazer algo agora, nem sempre ela vai poder fazer algo naquele instante. Então, dessa forma, o instinto vai sendo jogado para o inconsciente, ele vai sendo reprimido. Isso faz parte da jornada do ego. Se a criança quer brigar e bater no outro coleguinha, ela vai sendo educada que ela não pode fazer isso, mesmo que o instinto dela a leve a tal ato. Dessa forma, os pais educam e o instinto, mais uma vez, vai sendo reprimido e jogado para o inconsciente. Claro que existem diferenças para como esse instinto é reprimido. Isso também faz parte do processo, porque às vezes pode ser uma educação mais saudável ou uma repressão que envergonha o instinto. Então, aquela criança que está querendo brincar, naquele instante, é envergonhada na frente de outras pessoas. Então, o instinto, além de ser reprimido, ele se torna uma vergonha. Uma criança que visitou o vizinho sem que os pais permitissem e chega em casa é altamente reprimida. Mais uma vez, o instinto vai sendo jogado lá para dentro, para o outro lado, para o inconsciente. Então, na jornada do ego, aqui representado pelo arcano da força, o objetivo é que a gente vá resgatando esse instinto aos poucos. O arcano da força geralmente é retratado por uma figura e um animal. Esse animal seria um instinto, essa figura seria o papel do ego. E à medida que esse instinto vai sendo resgatado, o ego vai se tornando mais potente. Ele vai se conectando cada vez mais com a vida que habita nele. Porém, isso não acontece apenas por uma escolha consciente. No desenvolvimento espiritual e psicológico do ego, esse instinto vai sendo resgatado aos poucos pela direção que a alma dá. Como a gente poderia entender esse instinto na vida de um adulto, por exemplo? Se o adulto sente um impulso de raiva em relação a outra pessoa, o instinto vai estar querendo atacar. O animal naquela pessoa vai estar querendo atacar a outra. Porém, diante da repressão, a pessoa não vai necessariamente fazer isso porque é moralmente inaceitável. Por outro lado, a pessoa pode explodir com aquela raiva e atacar a outra. Ambos os lados mostram o instinto ainda precisando de educação. De um lado, a pessoa reprime demais e finge que não tem raiva, e finge que nada atinge. Isso faz com que o instinto se sinta sempre excluído da pessoa. A pessoa racionaliza demais e finge que não sente as emoções viscerais. Por outro lado, a pessoa pode explodir em direção àquele instinto. Então, o animal interior, o instinto, ele se torna soberano na vida da pessoa. Outro exemplo, o impulso sexual. Ou a pessoa finge que não tem, se santifica demais na questão sexual, acha que isso deve ser excluído. Esse é um lado. Do outro lado, a pessoa segue cegamente a questão do impulso sexual. Aqui o instinto domina, aqui o instinto é reprimido. O papel do arcano da força é fazer com que esse instinto vá sendo trazido de volta, e à medida que ele vem à tona novamente com amorosidade, com observação, o corpo, o espírito vai tomando espaço na nossa vida. Então o arcano da força ele representa o instinto vindo novamente para a consciência, porém com contenção, com observação, com amorosidade. Quem vai domar esse instinto é o ego, porque senão a gente se torna simplesmente seres ferozes e guiados instintivamente, de forma cega e muitas vezes antiética. O instinto pode ser entendido como a fonte mais pura do ser humano, onde não existe moral, mas também não existe ética. Então a gente precisa educar o nosso animal interior. E todo esse processo de reeducação e de resgate do instinto é simbolizado pelo arcano da força. E à medida que o instinto vai retornando para o corpo, o ego vai sentindo-se cada vez mais vivo. Aqui a gente entende que o espiritual, para poder se expressar pelo corpo, ele também precisa do animal.
Outra forma da gente entender aqui o instinto seria a partir da espontaneidade. Por exemplo, você está diante de uma situação e sente um impulso natural e instintivo de responder àquela situação de uma determinada forma. Se o instinto estiver completamente reprimido, ele não vai ter vazão. Então o ego vai pensar demais antes de agir e vai sabotar a própria espontaneidade. Então o que poderia ser algo leve se torna algo moralmente dirigido. A pessoa sempre mostra apenas o que ela quer. Ela não deixa a espontaneidade vir à tona. Por outro lado, essa pessoa pode simplesmente falar o que quer, quando quer, e olhar para o instinto como algo completamente livre, mas não necessariamente educado. Então, a pessoa que se considera completamente espontânea e que fala sempre o que dá vontade, pode representar também um instinto solto demais. Então, ambos os lados precisam ser intermediados para que não seja repressão, mas também para que o animal não esteja completamente solto. Uma forma da gente entender a força também é a partir de Lilith. Lilith, ela vai representar o próprio instinto, mas é um instinto que não aceita ser domesticado. Na nossa imagem nós vemos Lilith domando uma serpente e acima dela uma serpente espiritual. De forma simbólica a gente vai entender que o instinto por si só, ele é uma força muito bruta. E à medida que a gente doma esse instinto, ele se torna uma força espiritual. E isso traz potência e poder ao ego. Isso lhe dá capacidade de realmente agir diante da espontaneidade e da sincronicidade com a vida, no momento necessário, na hora necessária, fazendo o que é necessário e sendo de alguma forma fonte para o espírito, caminho para o espírito. O espírito age junto ao ego sem necessariamente o ego interferir com a sua moral e com a sua repressão. Mas tudo isso é representado por toda uma jornada. Esse instinto vai sendo resgatado aos poucos. Precisa-se de muito autoconhecimento, porque boa parte do instinto que foi reprimido lá na nossa infância, ele foi reprimido com vergonha, com medo. Então o que poderia ser algo livre e belo na nossa vida está escondido lá nos recônditos do inconsciente até que seja resgatado pela consciência. Sigamos.